Olá, mais uma semana começando e que bom estar aqui com vocês, hein? Eu sou Vitória Santiago e hoje tenho o compromisso de, mais uma vez, te deixar muito bem informado com os principais destaques do Brasil e do mundo. Está no ar mais uma edição do RB News. E para começar, vamos falar sobre o agronegócio brasileiro. Senadores debateram sobre a necessidade de aumentar a produção nacional de fertilizantes. Eles pedem o fim da dependência internacional dos insumos. Acompanhe. O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que são usados para melhorar a produtividade nas plantações e a qualidade das lavouras do país. Hoje, grande parte dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras são por meio de aquisição internacional. Porém, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a situação de exportação desses produtos se agravou. Só da Rússia vem 23% dos fertilizantes usados. O agronegócio é responsável por um quarto do PIB brasileiro e somos a terceira nação exportadora de alimentos do planeta. O Senado propôs algumas opções para engajar o aumento da produtividade de fertilizantes no Brasil. As ideias são desde aumentar a participação de outros países a ampliar a produção de adubos orgânicos. 3 opções para amenizar o problema. São eles: primeiro, aumentar a participação de outros países, tais como Estados Unidos, China e Canadá, no total de fertilizantes importados pelo Brasil. Segundo, ampliar a produção e participação dos adubos orgânicos produzidos no Brasil, reforçar o Plano Nacional de Fertilizantes, lançado recentemente pelo governo federal. O parlamento também defendeu que, se o país não retomar as rédeas na produção de fertilizantes, as safras e lavouras brasileiras poderão sofrer com isso em um curto período de tempo. Se o Brasil não tomar rédeas urgentes na reorganização da produção de fertilizantes, poderemos ter um caos dentro em breve. Nós vamos nos unir para tornar esse Brasil autossuficiente, que é muito importante, porque senão poderemos vir a passar fome num espaço de tempo muito curto. O Plano Nacional de Fertilizantes tem a intenção de reduzir a dependência externa brasileira para em torno de 50% até 2050. O governo brasileiro informou que o desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque negativo ficou para o Cerrado, que teve um aumento no desmatamento de 21%. O desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. O número foi calculado com base em imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detectaram 2.649 quilômetros quadrados de floresta desmatada no primeiro semestre do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem uma coisa que às vezes a gente não considera, que são os recursos intangíveis, que é a decisão do presidente Lula de assumir na campanha, após a campanha e como uma política de governo, a continuidade da ideia de que a política ambiental brasileira será uma política transversal. Uma outra coisa, a decisão política de fazer o enfrentamento da questão da mudança do clima e do combate ao desmatamento, para alcançar desmatamento zero até 2030. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de colocar ordem na casa. Esse é um trabalho que está sendo feito em parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas. Em junho, a destruição da Amazônia recuou 41% em relação ao mesmo mês de 2022, quando haviam sido cortados 1.120 quilômetros quadrados de vegetação. Em território Yanomami, os resultados foram ainda melhores. E no caso específico da terra indígena Yanomami, nós conseguimos zerar o desmatamento, mas a gente sabe que tem garimpeiro lá dentro, a gente tem as nossas equipes lá dentro. O que a gente percebeu é que estão garimpando à noite, estão garimpando em áreas já desmatadas para não serem pegos, né? Mas a gente fez uma operação muito semelhante a uma operação de guerra e a gente está muito contente com o resultado até aqui.
Já no Cerrado, um dos biomas mais agredidos, foi registrado um aumento no desmatamento de 21% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sinalizou que os números demandam uma ação tão urgente como na Amazônia. O Ministério da Saúde anunciou que irá substituir gradualmente a vacina em gotinhas contra a poliomielite pela versão injetável a partir de 2024. A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994. Mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. A vacina oral poliomielite, VOP, que também é chamada como gotinha, ficou popularmente conhecida por meio das campanhas de vacinação lideradas pelos personagens da gotinha, utilizando a vacina oral. Já a nova versão, que deve iniciar em 2024, será a vacina inativada poliomielite VIP, que é injetável e utiliza de vírus geneticamente mortos. De acordo com o Ministério da Saúde, essa mudança no modo de aplicação do imunizante foi amplamente debatida e aprovada por parlamentares da Comissão Técnica de Assessoramento em Imunização da Câmara. Os deputados também dialogaram sobre o novo modo de aplicação, levaram em consideração as mais recentes evidências científicas no combate à doença. O anúncio foi realizado durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, juntamente com representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, a vacina injetável poliomielite já tem sido aplicada em crianças com 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário nacional de vacinação. Mas agora a indicação da comissão técnica foi para que o Brasil passe a adotar outros critérios de aplicação da vacina, como, por exemplo, as crianças que completarem as 3 primeiras doses do imunizante receberão apenas um reforço com a VIP, a injetável, quando tiver 1 ano e 5 meses. E quem nunca assistiu um filme da Disney, hein? Dá aquele gostinho de infância, não é verdade? E olha só, depois do intervalo você vai conferir: depósitos e armazéns da Disney estão cheios de centenas de milhões de tesouros cinematográficos. A gente volta daqui a pouquinho com todos os detalhes. Não sai daí, até já.